Vamos lá. Sabe que eu quero conversar com vocês hoje? Bom dia. Bom dia. Sobre um vídeo que uma aluna me mandou. Eu não sei se vocês já. Foi uma aluna que me mandou uma parte do vídeo de um filme. Não sei se vocês já assistiram. Chama Soul, o filme. É um filme, é um desenho infantil, inclusive. E acho que é sobre de alma mesmo. Porque fala sobre um rapaz já numa meia-idade que ele morre do nada, assim, né? E ele meio que não aceita, ele quer voltar, porque ele não terminou de viver tudo que ele tinha que viver, né? E aí, a parte que ela me manda é uma parte muito significativa que ela me mandou, e eu acho que é uma reflexão. E tem a ver um pouco com o que a gente conversou ontem, Ângela, que é o seguinte: o filme como um todo, eu super recomendo de vocês assistirem, porque é um filme muito legal. É um desenho animado, mas na minha opinião não é para criança, porque a criança ela vai entender e tal, mas é meio. Tem uma carga emocional, assim, uma carga mental mesmo, sabe? Que, assim, a criança gosta, entende, mas fica até meio. E para adulta tem muita lição de moral, assim, porque tudo aquilo que você já experienciou ao longo da vida e até talvez o que esteja experienciando traz reflexões. E essa parte, tem várias partes do filme, mas essa eu acho que é muito significativa, que é a seguinte: a trajetória dele toda é tentando viver o que ele não tinha conseguido viver, porque ele tinha um sonho que era ser músico e cantar com uma pessoa famosa e tal. E a trajetória dele, ele faz todo um esforço para conseguir voltar, dá mó confusão, ele troca de corpo, é um negócio muito louco, para ele conseguir. A Lezinha assistiu, né, Lezinha? Tá rindo aí que você assistiu? Não? Ah, tem que assistir, assistam. E aí, quando tudo dá certo, quando ele chega um momento que ele consegue, a, a cantora, né, ele tá ali e tal, e é legal, mas não é tudo aquilo que ele imaginava, sabe assim? Tipo, ah, beleza, e amanhã? O que, que tem amanhã? Aí a cantora a famosa, né, que ele tanto sonhou em cantar, falou assim: amanhã é a mesma coisa. Aí ele faz meio que uma cara, mesma coisa? Aí ela fala, é. Aí ela conta uma história, que é a parte do vídeo, né, que eu recebi. É, uma vez um peixinho estava em busca de algo assim, né, nadando e tal, e ele encontra um peixe mais velho, não sei se acho que é um peixe mais velho, e, e ele pergunta, como que eu faço para chegar no oceano? Aí o mais velho fala, isso aqui é o oceano. Não, isso aqui é só água. Eu quero o oceano. E aí outra, mas isso aqui é o oceano, né? Então, quantas vezes. E aí é mais ou menos a reflexão, né? Ele achava que se ele chegasse naquele momento de. Ele amava a música, né? Que ele conseguiria encontrar o tal do oceano, né? Dele, que seria aquela abundância de felicidade, aquela coisa que mudaria totalmente a vida dele. Mas o oceano, mas sempre esteve ali, a música sempre esteve ali. E no contexto do filme, inclusive, ele fala muito da missão de vida dele, né, meio que o propósito e tal. E ele depois, quando isso acontece, ele faz como se fosse um flashback, e ele reconhece a missão não na música só, mas em tudo que ele viveu. Começa a reconhecer todos os pequenos momentos em que ele mergulhou nesse oceano perfeito, assim, né? Que são as experiências, as relações, as brincadeiras que ele tinha. Ele fazia alguns trabalhos em outras coisas, o quanto aqueles momentos eram especiais, né? E aí a gente estava falando ontem, eu estou falando, eu e a Angela, acho que não sei se tinha mais alguém. A gente falou, que eu comentei com ela, falei, poxa, é, a vida, se a gente for pensar muito só no começo, meio e fim, assim, não tem muito sentido, né, a vida, porque só desgraça, são questões a serem resolvidas, desde quando a pessoa nasce até quando ela vai, né? E aí eu até brinquei, né? É a magia que está por trás disso, que está para além daquilo que a gente consegue perceber e reconhecer, que dá esse sentido e até esse mesmo mistério, né? E aí, quando veio esse vídeo, eu falei, nossa, encaixa perfeitamente, porque a magia está acontecendo todos os dias, nas coisas pequenas, nas coisas simples, e dentro do contexto desse filme, né, a gente
todos esses outros processos, eles nada mais são do que a oportunidade de nos mostrar essa magia que está acontecendo a todo instante. Né? Não sei se vocês gostam, assim, depois eu posso mandar o vídeo se vocês gostaram, Eu mas eu gosto, adorei. pode mandar. Eu adorei a. Você manda para mim? Eu Manda, quero vem. também. Mas você quer o vídeo? Vocês querem o vídeo ou o filme mesmo, assim, pra vocês Não, assistirem? o filme eu já vi, mas pode A mandar. parte. Tá, eu vou Hum, mandar a parte do vídeo. Eu não entendi direito o nome do filme. Sou. 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 Mas depois eu mando o filme também. Eu acho que deve estar na Netflix ainda. Se não tiver, tem eu acho que acho que tem na no Disney Disney. Plus. É, É, na Disney, né? Porque é um filme da Disney. Mas é isso, né? Que a gente possa reconhecer esse oceano que a gente está, né? Sempre. Que a gente não olha e fala, ah, só água. Que só água. Presta atenção, tem muito é mais. a água, né? Não é só água, é a água. É a água, isso aí. Tá. Aqui em Brasília a gente está agora na época dos ipês cor-de-rosa. Aqui em Brasília tem várias épocas de floração, né, das nossas árvores aqui. E a minha netinha vai fazer 1 ano dia 10 agora, de junho, né? Ela nasceu na época do ipê cor-de-rosa. Eu falo que é minha florzinha de ipê cor-de-rosa. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer, se eu estou dirigindo, eu olho o ipê, eu fico maravilhada. Então, assim, são essas coisas simples que alegram o dia da gente, e muita gente passa e nem olha, né? Eu passo e falo, nossa, você tá maravilhosa demais, linda. Ainda conhecer, né? Hã? É, um pôr do sol ontem, É, no nascer do sol ontem aqui tava rosa. E a Alice ficou sim. assim, porque agora o outono tem essas cores mais diferentes, né? Ali, Aham. como que tá rosa o céu, né? E essas coisas realmente encantam, né? E as Hum. relações, né? Cada abraço, cada palavra, cada momento, Sim. são coisas muito especiais que a gente tem ali, a oportunidade diária de estar contemplando, e que é o que a Lê falou, se a gente está correndo demais, se a gente está preocupado demais, que às vezes acontece, né? A vida está acontecendo e em algumas fases traz preocupações, traz correria e tal. O que a gente perde é de contemplar essas coisas, né? De estar passando pelas coisas de forma consciente, né? E não automática, que permite a gente viver aquilo de verdade. Uma das coisas que eu sempre gosto de comentar é que o yoga ele traz para a gente um convite à contemplação da vida, né? A meditação, uma das traduções mais corretas para o estado de meditação é a contemplação. Mais correto do que você falar que a pessoa está meditando, porque se você for ver o que é meditar, é pensar em algo. Meditar não é pensar sobre algo, é contemplar aquilo e, a partir da contemplação, compreender de uma forma diferente. Imagina se você olha para uma flor, que nem a Lê está falando. Pode acessar um estado meditativo, porque você não está ali questionando. Ah, a flor é rosa, ela é certa, ela é errada, cada uma é de um jeito. Não, você está só observando. E a observação e contemplação, ela te permite talvez sentir e perceber coisas que o seu racional ainda não travou o contato. Ninguém precisa te falar sobre aquilo, você consegue perceber a partir da contemplação, que é o conhecimento intuicional, né? Que você consegue acessar através de uma conexão mais profunda com a outra coisa, com outro ser humano, outro ser e tudo mais. Fala, Ângela. Ô, Karen, você está falando isso e eu estava realmente pensando nisso há uns 2 dias atrás, porque aqui Só um quando minutinho, chega só um minutinho. Pronto, desculpa. aqui na fazenda, no final da tarde, por volta de 5, 5 e pouco, ó, aparece tanto passarinho, tanto periquito, tanto pássaro diferente. E outro dia eu fiquei de fora e eu estava só ouvindo aquilo. E aí eu percebi que eu não estava pensando em nada, eu estava só ouvindo aquilo. E eu tive essa sensação de estar meditando, entendeu? E é exatamente o que você me falou. Eu estava contemplando aquele espetáculo, né, da natureza e tive essa sensação. Eu não sei onde eu ouvi, acho que deve ter sido talvez em algum vídeo curto ou um livro,
Ah, foi num livro que eu estava lendo. Não é um livro sobre meditação, é um romance, inclusive, e entende-se que é uma história real, né? Dentro do que está falando ali, mas nunca dá para saber absoluto. Mas fala sobre um homem que ele sempre meditava no mesmo lugar. E em um determinado dia, ele viu uma águia. Ele dentro, na meditação, é como se ele acessasse a imagem de uma águia. E ele teve uma experiência totalmente diferente, porque na medida em que ele se concentrou naquele animal, era como se ele fosse a própria águia. E ele sentiu pela primeira vez qual que era a sensação de voar. A partir daquela... Isso, gente, é o estado de consciência que é proposto pela intuição, né? Que é, na verdade, como se você fosse a própria água. É um estado de concentração tão profundo que é como se você fosse a águia. E aí você pode acessar um conhecimento que você nunca acessaria sem estar. Um exemplo, né, da Angela falando dos passarinhos. Talvez qual que é as conexões, o que você percebeu a partir dessa conexão que você teve com esse som dos pássaros ali, né? Ali vem alguns aprendizados. A própria questão da natureza, quando a gente se conecta, a Lezinha falou do IP e tal. O quanto você sente aquilo, a força presente naquela árvore, que seja naquela beleza, a energia, e o quanto aquilo te transforma. Isso é o exercício da contemplação, né? E aí, o exercício, quando a gente pratica isso, e talvez aí é uma coisa que você pode até observar e tentar refletir, isso às vezes já é natural da pessoa, ela já traz isso de forma muito natural. Mas a prática, ela tá te convidando o tempo todo para que você faça isso. Ela tá o tempo todo te convidando para você estar presente, observando e sem julgamento, tipo assim, isso aqui não é ruim, isso aqui não é doloroso, isso aqui não é difícil, isso aqui só é. O exercício da contemplação é esse, né? Que é um pouco da ideia que a gente tem de quando você vai acessar algo que está para além desse nosso pensamento do nosso ego, né? Que assim, já não é mais bom ou ruim. Isso, a ideia de bom e ruim é o nosso ego, que está ali determinando o que é bom, o que é ruim. Quando está para além disso, que aí você pode conectar com um estado mais expandido de consciência ou com seu eu superior, né, que aí já não está tão limitado ao ego, a ideia de bom e ruim, ela se desfaz, apenas é. Bom ou ruim vai ser pautado pela nossa percepção, pela percepção do indivíduo. Tudo vai depender de como aquela pessoa observa. O que uma pessoa te faz que às vezes é ruim, para aquela pessoa é super normal. Para ela aquilo nunca gerou desconforto, nunca. Então você fala, pô, como a pessoa consegue ser desse jeito? Você nem sabe o que a vida ensinou para aquela pessoa, para ela ter aquela percepção de que aquilo é normal, né? Então, e aí entra na questão da contemplação, mais uma vez. Se eu só contemplar e procurar tirar o julgamento, cara, tudo muda, né? Tudo muda. Eu vou ter uma experiência de vida, uma relação com as outras pessoas, com as situações totalmente diferente. Ai, mas é isso. Falamos. Que gostoso, né? Agora vamos praticar. Bora lá. Deixa eu compartilhar a música com vocês. Se quiser falar alguma coisa, pode abrir, tá, Ângela? Fechei por causa do retorno da música, não? Tá. Bem, vamos lá então. Sente-se com as pernas dadas. Disponha as suas mãos em Shiva Mudra, uma mão sobre a outra, ambas apoiadas sobre as pernas ou os pés. Vamos iniciar a nossa prática de hoje.
Feche os olhos e contemple a si mesmo. Procure descontrair os ombros, eliminando qualquer carga que possa existir em suas costas, como se você reconhecesse que você não precisa carregar nada, solta. Nesse momento, você pode se sentir totalmente livre para contemplar o agora, sabendo que qualquer coisa que você venha a precisar cuidar estará à sua disposição assim que acabar a aula e você estará muito mais bem preparada para isso. Solte, desapegue-se de qualquer pensamento que surja. Observe os pensamentos como nuvens. Cada vez que uma dessas nuvens se aproximarem, você vai atuar como um vento que sopra essa nuvem para longe, esvaziando, limpando, para que este céu, que é a sua mente, possa ficar totalmente limpo. Eu quero que você coloque a intenção para essa prática de hoje, que a partir desse estado de contemplação, de desapego, de escutar, como se fosse limpando o seu corpo, sua mente, você possa atuar de forma mais flexível, não apenas diante da relação com o seu corpo, trazendo flexibilidade física, mas que você possa ser cada vez mais flexível nas suas ações, palavras, pensamentos e principalmente na relação consigo mesmo. Sempre lembrando que isso não traz para você nenhum tipo de anulação, pelo contrário. Você sempre vai estabelecer limites claros, seguros, mas ao mesmo tempo vai tornar todo esse processo mais leve e prazeroso. Abra os olhos. Vamos começar as nossas técnicas de flexibilidade, afastando as pernas lateralmente, tracionando a coluna, ganhando espaço entre as vértebras. Olha que gostoso. E aí você vai virar para a perna esquerda e vai descer de frente para ela, levando a cabeça em direção à perna. Permanece assim alguns instantes. Utiliza a respiração e a conexão com o seu corpo para que você possa avançar mais em direção à perna. Como que você faz isso? Sente os músculos, tendões, observa aonde tem rigidez e procura diminuir toda e qualquer rigidez que possa existir. Mentalize uma energia de luz azul celeste e vá envolvendo os músculos, os nervos com essa luz azul celeste. Na próxima vez que você soltar o ar, avance o máximo que puder. Eleva o tronco, volta lá no centro, traciona a coluna novamente, vira de frente para a perna esquerda e aí desce. É interessante que você observe o ponto no qual você não vai gerar nenhum efeito inverso para o seu corpo, ou seja, não vai machucar o corpo, não precisa ficar puxando além da conta, mas também você não vai ficar de forma a não se estimular, e isso só é possível a partir da contemplação. Você precisa contemplar o seu corpo, contemplar as suas sensações, para que você possa reconhecer se existe espaço.
para avançar mais, se esse é o ponto que você deve ficar neste momento, até que o seu corpo se acostume, e então o espaço que você deseja possa se manifestar, se apresentar. E não existe um caminho único e certo, um ponto exato onde você deveria estar hoje. Existe o que há. E aí a gente falando de tudo que a gente conversou até aqui, a gente vai desfazendo aquela ideia do que é totalmente certo ou errado. Simplesmente é o que se apresenta. E aí você tem a oportunidade de fazer o melhor com aquilo que a vida te traz. Dê o máximo para esse lado também. Eleva o tronco. Aí aproxima as plantas dos pés, deixa as plantas dos pés unidas. Entrelaça os dedos das mãos embaixo dos pés, aproxima o calcanhar do períneo, traz bem pertinho. E aí você vai projetar a pelve para frente, os ombros para trás, a cabeça para trás, os ombros para baixo. Aqui alongando a região dos ombros, toda a região das costas, superior das costas, o pescoço. Fica assim um pouquinho, solta o peso do corpo lá para trás e trava o tronco para que você não caia para trás com as mãos segurando nos pés. Respira com a parte alta dos pulmões. Dá tempo para o seu corpo se ajustar ao asana. Vai sentindo soltar os músculos, os nervos, os tendões. Sente os ossos se encaixando melhor. E depois traz a cabeça à verticalidade. Sente-se com as pernas cruzadas da forma mais confortável que você puder. Cada pessoa tem ali a posição que fica mais confortável. E agora você vai levar a cabeça para trás. Fazer um movimento circular da cabeça para o lado esquerdo. Os ombros já estão mais soltos. E agora você vai massagear lentamente toda a musculatura das costas, do pescoço, a região da cabeça. Fazendo 3 voltas para o primeiro lado, que é o lado direito, o lado esquerdo. E depois você faz também, termina com a cabeça lá para trás e faz 3 voltas para o lado direito. Sem pressa, vai soltando os músculos, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. E só depois de fazer as 3 voltas para cada lado, mantenha a cabeça lá para trás um pouquinho e nesse ponto com a coluna retinha, só a cabeça fica tombada para trás. Traga a cabeça à verticalidade. Aí estende a perna direita, mantenha a esquerda flexionada. Leva o antebraço esquerdo no solo, braço direito por cima da cabeça e aqui você solta o tronco lateralmente. Nesse asana, procure manter os 2 lados dos quadris no solo, tá? Se não for possível, ok. Mas se você conseguir, é melhor. Porque é que nem na torção que a gente gira todo o tronco, né? Se você tira o quadril do solo, você tira a intensidade da lateroflexão, tá bom? Então, se for possível, mantenha os 2 lados. Vai soltando, descontraindo a musculatura da lateral do corpo, espreguiçando todo o corpo. Máximo de avanço. Sobe o tronco agora. Essa perna que está estendida, você vai flexionar levando
a parte interna da coxa para o solo. Isso. Aí leva a mão esquerda na base da coluna e a direita vem na frente, servindo de alavanca. Para algumas pessoas, até uma estraladinha essa torção na base da coluna. Gira bem o tronco lá para trás, coluna bem retinha. Máximo de torção. Gira o tronco para frente. Troca a posição das pernas e vamos fazer para o outro lado. Antebraço direito no solo, braço esquerdo na cabeça. Aí mantenha assim um pouquinho. Vai soltando, vai descontraindo toda a lateral do tronco. Dê o máximo para este lado. Eleva o tronco. Joelho esquerdo agora que flexiona com a parte interna da coxa para o solo. E gira o tronco lá para trás. Mão direita na base da coluna, esquerda servindo de alavanca. Torce bem a coluna, alongando até mesmo a parte interna da coxa esquerda, região dos quadris. Gira bem o tronco lá para trás, a cabeça também vira, tá? Torce tudo. Deu o máximo de torção para esse lado também. Girou o tronco para frente. E agora nós vamos afastar as duas pernas. Descendo o tronco à frente. Deu para soltar já um pouquinho, né? Agora a gente gira o quadril lá para trás. Pode ajudar com a mão, se precisar. Pode ajudar o quadril mais para trás. As mãos ficam no solo. Com os antebraços para te ajudar a descer com segurança o tronco à frente. E aqui a gente fica um pouquinho mais de tempo para que você consiga soltar a musculatura. A ideia é chegar com a testa lá no solo. Uma das sugestões que eu dou de mentalização é que você feche os olhos, elimina qualquer julgamento. Tá certo, tá errado, eu só consigo até aqui. Manda tudo isso embora e sente o seu corpo. Observe o seu corpo e sente se tem algum lugar que você percebe que está travado, que está rígido. E trabalha com sinceridade. Quando eu falo sinceridade, é porque às vezes a gente pensa aquilo que a gente quer acreditar, mas trabalha com sinceridade para, na medida do possível, descontrair essa região. E aí, mentalmente, você vai visualizar como se você já estivesse com todo o seu abdômen no solo, a testa encostando no solo, os braços estendidos na linha do tronco, dos ombros. E aí você vai trabalhando mentalmente como se você já estivesse no ponto máximo. E observando como que o seu corpo responde. Qual que é a sensação de estar com todo o seu tronco apoiado no solo? Vá aprendendo com o seu próprio corpo, contemplando o momento. Sem pressa, mas também sem desperdiçar a sua energia e o seu tempo.
Aproveita enquanto você está praticando, para aproveitar mesmo tudo. Próxima vez que você soltar o ar, avance o máximo que puder. E depois eleva o tronco devagar. Apoia as plantas dos pés uma à outra. Leva a cabeça lá em direção aos pés. Segura embaixo dos pés e vai aproximando. Elevou o tronco agora. Muito bem. Vira de frente para o solo. E aqui nós vamos trabalhar trazendo o primeiro joelho da frente, que é o joelho esquerdo, flexionado na lateral do corpo. Perna direita, joelho direito na frente aqui, flexionado. Perna direita estendida. O joelho esquerdo, ele fica na linha do quadril e o calcanhar fica na linha do joelho, ok? Aqui os antebraços vão no solo. Você empurra com os cotovelos para baixo, os ombros para baixo e faz um trabalho de projetar a pelve para o solo. Não é só a retroflexão, você vai empurrando o quadril para baixo para trabalhar a abertura pélvica, sempre respeitando os limites do seu corpo, ok? E aqui você vai permanecer um tempo. Ritinha, ó, observa bem para que o joelho fique na linha do quadril e o calcanhar na linha do joelho, tá? Esse é o ideal para a posição. Inspira, concentra, sente o seu corpo, conecta com ele. Vai abrindo espaço para que você possa avançar mais. É como se a gente tivesse que se esvaziar daquela rigidez, daquela tensão, para que a flexibilidade possa estar mais presente no nosso corpo. Agora você vai estender os cotovelos, aproximando as mãos de você o quanto for possível, ombros para baixo, cabeça para trás, também trabalhando para projetar a pelve para o solo. Desce. Aqui a gente não vai ficar muito tempo. Nessa movimentação agora, você não faz movimentos bruscos, ok? A gente trabalha bastante a articulação do quadril, então movimenta devagar e troca a posição das pernas. Todo o encaixe é igual, então joelho na linha do quadril, calcanhar na linha do joelho, antebraços no solo, ombros para baixo, cabeça para trás. Pelve projetada para o solo. Agora estende os cotovelos, aproximando as mãos de você mais. Depois desce.
Estende as duas pernas lá para trás. A mão direita sobre a esquerda, a testa sobre as duas. Deixa o quadril se encaixar direitinho. Sente bastante apoio da pelve no solo. Mantenha os calcanhares afastados. Agora apoia as mãos no solo e empurra o solo, mantendo os calcanhares afastados, quadris, pelve bem projetados para o solo. Desce devagar. Muito bem. Aqui nós vamos fazer agora uma técnica. Eleva o tronco, vai fazendo a movimentação devagar. Vocês estão sentindo que deu uma mexida aqui assim nos quadris e tal? Então vai bem cauteloso o movimento, tá? A gente vai fazer um asana agora. Ele trabalha a abertura pélvica lateral. É um asana que exige cuidado também, tá? Não vai forçar de uma vez. E quem é que gosta dele, né, gente? Vai lembrar já já. Depois a gente, às vezes, na hora de sair do asana, tem que voltar com mais cuidado ainda, porque mexe muito, aí fica sensível, tá? Então aqui, aquela regra do calcanhar e do joelho que a gente fez no asana anterior, vale igual para esse aqui, tá bom? Você vai afastar os joelhos, manter o joelho na linha do quadril, calcanhar na linha do joelho, antebraço no solo. E vai trabalhar aqui o afastamento dos joelhos, aproximando a pelve do solo, tá bem? Fecha os olhos, concentra a atenção no seu corpo. E vai deixando as pernas se afastarem lateralmente. O quadril, ele não vai para trás, tá, Aninha? Traz o quadril para a linha do joelho, por enquanto. Depois a gente vai fazer um movimento com o quadril, mas por enquanto ele fica bem na linha do joelho, que é para a gente trabalhar esse afastamento lateral, sabe? Essa abertura pélvica lateral, toda a região dos quadris, pernas. Segura mais um pouquinho. Claro que aqui você precisa respeitar os limites do seu corpo, tá? Se perceber que fica desconfortável, que tem que desfazer, aí você desfaz. Inspira em um tempo, solta o ar no outro tempo. E vai deixando a musculatura descontrair. Agora, com cuidado, olha só, você vai levar os quadris para frente, como se fosse deitar no solo, aproximando o quadril do solo, indo para frente. Quanto você conseguir, tá? Mantendo os joelhos na posição. E aí volta e leva os quadris devagar lá para trás, como se você fosse sentar no solo. Sem aproximar os calcanhares, tá? O joelho fica tudo na mesma posição. Pé virado para fora. Ok? Igual. Pronto. Agora é que são elas. Bem devagar, vai aproximando os joelhos a curtos passinhos, sabe? Até que você una os joelhos no centro. E aí senta lá atrás sobre os calcanhares, estende os braços à frente e fica aqui um pouquinho. Deixa encaixar tudo no lugar. Solta.
Pode manter os joelhos um pouquinho afastados, se ficar mais confortável para você. Estende os braços lá na frente. Leva o tronco. E aí, estamos bem? Sobrevivemos. Essa abertura pélvica pega, né? Vocês sentiram bem toda a região dos quadris? Agora, olha só como que a gente vai fazer. Mantenha as pontas dos pés no solo, senta sobre os calcanhares. A gente vai fazer esse asana em 3 fases. Eu vou mostrar antes, tá? As 3 fases para que você não fique com dúvida na hora. Primeira fase, a gente vai levar o quadril para frente, o braço vai ficar uma linha reta com o braço de baixo. A segunda fase, você vai... Não faz ainda, olha aqui comigo um pouquinho. Aí a segunda fase, você vai girar o tronco totalmente para o teto e vai estender o braço lá atrás, na linha do ombro, ó. E a terceira, a gente vai virar e vai olhar lá para o pé, de lado, tá vendo? Tá bom? Então, vão ser essas 3 fases, beleza? Começando com a primeira, ó. Aqui, eu falei para deixar a ponta do pé no solo, mas se você sentir que está muito alto, você pode deixar o dorso do pé no solo, tá bom? Segura lá no calcanhar, quadril para frente, braço lá no alto, olha lá para trás. E aí você segura um pouquinho nessa primeira variação. A respiração com a parte alta dos pulmões. Quadril bem para frente. Agora eu levo o braço para trás, tronco alinhado com o solo. Vira de frente para mim aqui, girando o tronco. Olha lá para o pé. E só então volta. Senta um pouquinho sobre o calcanhar. Também movimenta bastante, né? Essas 3 variações. Então, senta um pouquinho. Aí a gente vai fazer para o outro lado. Mesma intensidade, mesma movimentação. Então, se você usou a ponta do pé para o primeiro lado, você vai fazer igual. Se usou o dorso do pé, vai fazer igual. Segurou no calcanhar, quadril para frente, braço estendido para o alto. Primeiro fazendo a linha reta do braço de cima com o ombro. Cabeça tombada lá para trás. A respiração com a parte alta dos pulmões, quadril bem para frente. Respira. Sente todo o seu corpo respirando. Leva o braço lá para trás. O tronco de frente para o teto. Ombros alinhados. E agora, gira o tronco lá para trás, olha para o pé. Voltou. Senta devagar. Passa as pernas para frente. Você vai deixar a sua perna esquerda estendida bem de frente para você, tá bom? Vai levar o pé direito na junção ali ele vai encaixar certinho a curvinha do pé com a curva do joelho, tá? E aí você vai deixar a perna reta e vai descer o tronco de frente para a perna. Vai ver que gostoso fazer isso agora depois das retroflexões que a gente fez. Vai soltando. Olha só que delícia essa sensação da lombar. Inspire em um tempo, solta o ar por outro tempo. E observa como a gente mexe com músculos profundos na medida em que vai fazendo os asanas.
Reconhece talvez músculos que você nunca tinha tomado consciência de que estavam ali, tendões, até mesmo os ossos. Vai tomando consciência de todo o seu sistema articular, todos os músculos. Vai soltando cada vez mais, descontraindo o seu corpo. Lembrando o seu corpo de que ele é flexível. E que o que tira essa flexibilidade do corpo é a rigidez acumulada ao longo da vida, as tensões. E é como se você fosse liberando o seu corpo dessa rigidez. Você vai autorizando o seu corpo a ser mais flexível. Não precisa ser tão duro consigo mesmo para ser seguro. Pode ser leve, pode ser mais solto. Confia no seu corpo. Passa essa sensação de confiança para o corpo. Na próxima vez que soltar o ar, avance o máximo que puder, procurando chegar com a testa lá no joelho. Mesmo que ela não chegue ainda, é como se você já chegasse lá. Mentalmente você visualiza assim. Depois sobe o tronco, troca a posição das pernas. Curvinha do pé esquerdo no joelho direito. E você desce. Inspira contando um tempo. Solta o ar contando o dobro deste tempo. E vai avançando em direção à perna. Dê o máximo de avanço. Eleva o tronco. Estende as duas pernas. E a gente vai deitar no solo. Vai deitando devagar, com muita consciência. E quando deitar no solo, espreguiça o corpo todo, alongando os braços para trás, pés vão para baixo, espreguiça tudo. Mantenha a perna esquerda flexionada, estendida, traz a direita flexionada e abraça o joelho. Sente a perna afundando no tórax. Abraça de verdade. Aí. Gira a perna direita lá para o lado esquerdo, mantendo os ombros no solo. E o braço direito na linha do ombro. Olha lá para a mão direita. Torce bem a coluna. Dá o máximo de torção para esse lado. Traz os quadris para o centro. E aí, então, troca a posição das pernas. Abraça e afunda o joelho esquerdo no tronco. Respirações profundas, prazerosas. Traz a perna esquerda flexionada, girando o quadril para o lado direito. Olha lá para a mão esquerda. Torce bem a coluna.
máximo de torção. Volta com os quadris para o centro e aqui você pode montar a sua invertida, levando as pernas lá para o alto. E enquanto faz a invertida, aplica a mentalização de luz dourada na região craniana. A luz dourada que vai estimular sabedoria, lucidez, clareza mental. Leva a perna lá para trás, como se chegasse, se chegar com o solo mesmo. Se não tem espaço, pode fazer com os joelhos flexionados. Deixa alongar a coluna, principalmente. Depois, desce devagar. Faz a compensação. Aqui a compensação você faz deixando as pernas estendidas, cotovelos no solo, alto da cabeça no solo, olha lá para trás. Fica assim um pouquinho. Depois deite-se no solo para a nossa descontração de hoje, o nosso Yoga Nidra. Encontre uma posição que seja agradável, confortável para o seu corpo. Se for necessário algum movimento agora, se o seu corpo estiver pedindo algum movimento, faça esse movimento, atenda a solicitação corporal e depois procure conquistar imobilidade. Mantenha-se lúcida o tempo todo, para que você possa filtrar e assimilar apenas aquilo que realmente desejar. Descontrai a pele, os músculos, nervos, ossos e órgãos internos. Imagine como uma onda de luz azul celeste que vai percorrendo o seu corpo dos pés em direção à cabeça. E essa onda de luz, ela vai passando pelos pés, descontraindo-os profundamente, envolvendo os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos, as coxas e os quadris, soltando e descontraindo toda a região dos órgãos da pelvis, músculos, órgãos e músculos do abdômen, subindo a descontração para as costas, toda a região do tórax, envolvendo o coração, descontraindo os ombros, braços, as mãos e os dedos. Descontraia o pescoço, a fronha, os maxilares, os lábios, os dentes, a língua, toda a musculatura das faces, as narinas, as pálpebras e os globos oculares, a testa, as orelhas, o cabelo. Agora todo o seu corpo entregue, descansando. E permita que neste momento toda a energia trabalhada ao longo da prática, da flexibilidade, fluidez,
possa se fazer ainda mais saúde, vitalidade, fazendo com que todos os órgãos passem a estar na mais profunda harmonia, fazendo com que todo o seu organismo funcione de forma plena, satisfatória, trazendo à tona uma sensação de bem-estar e conforto. Contemple esse estado da descontração, o seu corpo totalmente relaxado, solto. E nesse momento, as transformações mais profundas vão acontecendo. Você está receptiva para tudo aquilo que desejar. Então aproveite para fazer a sua mentalização de hoje. Mentalize aquilo que você deseja. É interessante que você mentalize uma coisa e repita a mentalização até que essa coisa se... para que então você possa estar cada vez mais focado naquilo que você quer, reconhecendo oportunidades, as situações que vão abrir as portas para que aquilo que você deseja possa ser acreditado. Sinta a alegria, sinta o contentamento de conquistar aquilo que você deseja. Permita que essas emoções positivas e poderosas possam para te fazer agir e realizar mesmo aquilo que é necessário para construir os seus desejos. Daqui a alguns instantes, você irá retornar da sua descontração. Quando retornar, estará sentindo-se muito bem, renovado, pronto para este dia que está começando. Agora, aos poucos, vá fazendo o seu retorno de forma gradual, através dos sentidos. Ouça bem os sons em torno, ouça bem o som da minha voz. Inspire profundamente, sinta o perfume do ar, mova os lábios, perceba o paladar. Vá movendo o corpo todo, espreguiçando, bocejando, sorrindo. Retorne por completo da sua descontração. E quando se perceber pronta, sente-se com as pernas cruzadas. As mãos podem ficar sobre os joelhos ou uma sobre a outra, enxergando para então, procure fechar os olhos e vamos para a nossa meditação. Com os olhos fechados, a coluna ereta, os ombros descontraídos e a fisionomia serena. Visualize no ponto entre as suas sobrancelhas um pequeno sol de luz dourada. Você vai concentrar toda a sua atenção nesse sol, nesse pequeno sol. E vai perceber que ele brilha com a luz de 1000 sóis, irradiando do seu intercílios para todos os lados. Concentre-se.
Ainda com os olhos fechados, faça uma inspiração profunda, encerrando com ela. Há de ser leve, E reservar alguns instantes para sentir como você está, nada ao seu que corpo, entrave as suas sensações, nossa vida contemplar novamente, assim como lá no início, tudo que assim me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver na fé. Então abra os olhos, transmute o gesto para o Pranam Mudra. Só viver Muito na bem. fé. E agora quem